Certa vez alguém me disse, olha, eu acho que as crianças deveriam ouvir mais histórias e não assim falar de Jesus explicitamente, da morte dele na cruz e tal, que elas não entendem ainda isso, né? E eu perguntei, mas com que idade você acha que eles entendem? Ela falou, olha, eu não sei. Eu digo, pois é, a gente também não sabe. É por isso que a gente fala desde criancinha. Desde criancinha, eu ouvi falar de Jesus na cruz. E é importante, adolescentes saiam também, o Pedrinho está ali desesperado, para que eu diga isso. Adolescentes podem sair com o Pedrinho. O nosso papel é levar as crianças a Jesus junto com suas famílias, abençoando suas famílias. Viu? Então, é isso que nós fazemos no Ministério Infantil. Bom, gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Salmo 84. Vocês sabem que eu gosto muito de utilizar a tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução fiel e ela é mais fácil de entender. Só que quando chegamos nos Salmos, nos livros poéticos, eu prefiro a linguagem antiga. Parece que tem algumas expressões assim que são mais fortes, pelo menos para mim, né? Embora a linguagem de hoje diga a mesma coisa com outras palavras, mas eu gosto da força das palavras que eu vou ler agora. Então, o Salmo 84, eu vou ler na linguagem revista e atualizada, traduzida por João Ferreira de Almeida, em português. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Parece mais confuso de entender isso, né? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne, o meu corpo, exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus, em Sião, no monte Sião onde está o templo. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Senhor Deus, que essas palavras poéticas, que o espírito delas toque o nosso coração nessa manhã e nós entendamos o que esse texto tem para nós nos dias de hoje. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. O Salmo 84 fazia parte das canções cantadas pelos peregrinos de Israel quando se dirigiam ao templo.
Eu fico imaginando as pessoas em grande número se dirigindo ao templo e cantando as palavras desse salmo. Existe até uma canção que a gente canta, né? Tem uma canção que fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Depois fala: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Então muita gente cantou essa canção quando era mais jovem, né? Mas é esse salmo aqui, para o povo de Israel, estar no templo, porque ele fala sempre aqui do tabernáculo, do átrio, do templo. Estar no templo para o povo de Israel significava estar na mais íntima comunhão com Deus. Deus estava ali. Era realmente um momento de êxtase do povo. Estar onde Deus está. Na visão deles, Deus estava lá no Monte Sião. E de lá ele abençoava, de lá ele falava, lá ele se relacionava com os sacerdotes mais intimamente, que entravam no Santo dos Santos. Mas eu quero estar por perto. Eu quero estar nos átrios do Senhor. E eu fiquei me perguntando, por que tamanha comoção daquele povo por estarem no templo? Por que tamanha comoção? Por que se comoviam tanto? Porque para eles era um momento tão importante, tão extasiante, estar no templo, naquele local que Deus mandou construir para adoração a Ele. Por que para eles era tão emocionante isso? Que ele fala que ele até suspira e desfalece. E eu entendo que era assim, porque eles conheciam Deus. Eles sabiam quem Deus era. Eles já tinham experimentado as maravilhas do seu poder e o cuidado do seu amor. E alguém que tem esse conhecimento de Deus não se contém diante da sua presença. Eles conheciam Deus. Eles sabiam quem Deus era. Eles já tinham visto coisas espantosas que Deus tinha feito. Eles conheciam os atos de Deus. Eles viram Deus fazer coisas maravilhosas. Mas existe um outro lado dessa moeda. É que mesmo vivendo tudo isso com Deus, mesmo conhecendo o poder e a glória de Deus, eles, em muitos momentos, se desviaram de Deus. Não é verdade? Nós pensamos hoje, às vezes, assim, como é que alguém que viu tudo aquilo, que percebeu Deus, que viu Deus abrir o mar vermelho para que eles passassem, tirar a água de uma rocha, lançar o pão do céu, as codornas para que eles comessem, uma coluna de fogo os levava à noite e uma de nuvem de dia. As roupas deles não se gastavam e as sandálias também não, por 40 anos andando. Como é que um povo que via tudo isso podia, muitas vezes, se afastar de Deus e até prestar cultos a outros deuses pagãos? É aí que vemos como nós somos frágeis como seres humanos. As experiências que temos com Deus não nos isentam de pecar, de em alguns momentos fazermos escolhas erradas e colhermos os resultados disso. O fato de crermos ainda não nos torna perfeitos. E eu e você sabemos disso. Não é verdade? Eu creio. Eu creio em Deus. Eu confio no amor de Deus. Sabe, às vezes acontecem situações comigo que eu não estou me sentindo muito bem e eu digo para mim mesmo, mas Senhor, eu creio no Senhor. Eu não deveria estar sentindo isso.
Mas eu não sou perfeito, mesmo crendo como você crê. Você também não é perfeito. Que isso não seja uma muleta para você, né? Bom, então eu posso agora, né? Eu não sou perfeito mesmo, né? Então eu vou agora fazer o que der na telha. Não, não é isso não. É quando a gente tropeça e cai. Mesmo conhecendo Deus, mesmo já tendo experimentado o seu amor. Eu e você sabemos que isso é verdade. O Salmo começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. Embora o autor mencione o templo, na verdade ele está dizendo como a tua presença, Senhor. Prestem bem atenção a isso. Como a tua presença, Senhor, é fácil de ser amada por aqueles que te conhecem. Quando conhecemos a Deus, fica fácil nos apaixonarmos por Ele, mas é preciso desejar conhecê-lo. É preciso conhecê-lo de verdade, para que você se sinta como esse povo se sentia, extasiado diante dele. Quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele diz: a minha alma suspira, deseja, espera, e até perde as forças diante do intenso desejo que eu tenho de estar nos teus átrios. Sabe o que eram os átrios? Os átrios eram um pátio. Era um pátio que havia fora da parte principal do templo, onde só entravam os sacerdotes. Tinha o pátio onde o povo ficava. Era ali que eles participavam de tudo o que acontecia no templo. Ali se ofereciam também sacrifícios. E ele diz: olha, minha alma, ela anseia tanto em estar ali. Ela suspira por isso. Aqui é descrita uma emoção tão grande, um desejo tão profundo, que apenas a expectativa de estar na presença de Deus o faz desfalecer. Eu olho para esse texto e eu pergunto: o que Deus quer nos mostrar através disso? O que é que Deus quer me dizer através disso? E eu quero compartilhar com vocês algumas ideias, algumas convicções que vieram à minha mente quando eu comecei a me perguntar o que Deus quer me dizer através desse salmo. Primeiro, ele me fala sobre o desejo de estar com Deus, sobre o quanto é importante desejarmos estar com Deus. O Salmo 42 diz: assim como a corça anseia pelas águas do ribeirão, assim a minha alma anseia e espera por ti, ó Deus. É esse desejo de estar com Deus. Embora o autor do Salmo 84, isso foi escrito por alguém que seguia a lei lá no Antigo Testamento, nos fale sobre estar nos tabernáculos, nos átrios do templo, nós sabemos que ele está em seu íntimo, se referindo a estar na presença mais íntima de Deus. O desejo de estar onde Deus está. O desejo de estar onde Deus está. Agora, como é que nós podemos trazer isso para a nossa vida prática? Porque esses salmos são muito abstratos, não é? Eles são bem teóricos. Senhor, eu quero estar nos teus átrios. Eu amo os teus tabernáculos. Eu quero estar lá. Mas o que isso quer dizer, na verdade? Trazendo para a nossa vida prática. Eu entendo que eu e você precisamos sentir essa mesma sede de Deus, esse desejo intenso de sentir que está próximo dele. Você sabe quando você está caminhando próximo de Deus e quando você não está caminhando próximo de Deus. Você sabe disso. Você reconhece quando você está fora da presença dele. Você conhece,
Você sabe quando você está andando de uma maneira que jamais Deus andaria com você ali. Agora, esse desejo de estar na presença de Deus, e eu sinto que o objetivo desse salmo é dizer a mim e a você, vocês precisam também sentir esse mesmo desejo de estar na presença de Deus. Agora, isso é mais uma outra coisa abstrata. Como é que isso se dá na prática? Como é que se dá isso de eu estar na presença de Deus? O que mostra que eu tenho essa sede? O que mostra que eu tenho essa sede de Deus? Ou que eu ando pela vida sem me preocupar muito com isso? Eu vivo a vida somente, mas não sinto essa necessidade, essa sede de estar com Deus. Em primeiro lugar, eu vejo o que mostra que temos sede de Deus, é a nossa busca por Ele. É o quanto buscamos Deus. É o quanto buscamos conhecer Deus. O quanto buscamos entender Deus. E como podemos buscar e encontrar Deus? Como é que eu e você podemos buscar e encontrar Deus? Olha, gente, eu estou tentando traduzir as coisas que para mim ficam meio abstratas, meio no ar. E eu quero que você entenda a sua vida, o seu dia a dia, tá? Como é que eu vou buscar a presença de Deus? Como é que eu vou conhecer melhor Deus? Como podemos buscar e encontrar Deus? É só uma maneira. É através das formas pelas quais Deus se revela a nós. Eu não consigo entender Deus sem que eu caminhe pelos caminhos da revelação de Deus. Deus, Ele é tão maior, Ele ocupa uma dimensão que nós nem ao menos imaginamos, e a única forma de nos encontrarmos com Ele é quando Ele resolve se revelar a nós. Se Deus nunca tivesse se revelado a nós, nós não teríamos a mínima ideia de quem é Deus. Mas pela sua misericórdia e pela sua bondade e pelo seu amor a nós, Deus resolveu se mostrar, dizer quem Ele é. E em primeiro lugar, Deus se revela a mim e a você através da criação. Através de tudo que Ele criou. Certamente existem faces da criação de Deus que chamam a sua atenção de uma forma diferente de mim. Há pessoas que olham para uma floresta, que fazem uma trilha, e olham para tudo aquilo acontecendo, aquela vida existindo ali, e sente-se próximo de Deus, sente a presença de Deus, sente Deus em cada folha, em cada árvore, em cada animal, em cada pássaro, em cada canto. Eu já falei para vocês que para mim é o mar, embora eu goste muito da floresta, mas para mim o mar me mostra a criação de Deus de uma forma maravilhosa. Aquela quantidade de água salgada, que eu não sei por que é salgada, e cheia de peixes de todos os tamanhos lá dentro. O sol, quando nasce de manhã cedo no mar, Deus está em todas essas coisas. Mas Deus também está na criatura, que é obra da criação. Nós somos obras da criação. Eu não sei como existem médicos que não creem em Deus. Pessoas que conhecem como funciona esse nosso organismo, que não pode parar por nem um milésimo de segundo, que nós morremos. E nós vivemos 80, 90 anos. Uns mais, outros menos. E ele não para. Uma máquina feita de ferro, de bronze, de alumínio, de aço, que é o motor de um automóvel, dura quanto tempo? E de vez em quando tem que reparar alguma coisa. Falhou aqui, tem que arrumar aquele negócio lá. Falhou ali, parou, ficou, chama o guincho.
Nós não. O nosso não para. Deus sincronizou cada coisa de determinada maneira que ele funciona. E tudo funciona. Alguém me disse que o órgão mais importante do corpo não é o coração. Às vezes nós achamos que é o coração, né? O coração é aquela parte mais, se parar de bater já era, né? Um médico me disse que não, são os seus intestinos. É isso que é o mais importante no teu corpo. Porque não é o que você come que você é. Você é o que o seu corpo assimila. E quem assimila são os seus intestinos. Olha quanta coisa maravilhosa que Deus fez. Como é que Deus fez uma série de coisas aqui, de veias grossas, não é? Que são o nosso intestino, e ele consegue assimilar as vitaminas. Como é que ele assimila a vitamina? Eu não sei, se botar na minha pele não assimila. Vejam como Deus fez as coisas. Essa criação é maravilhosa. É de Deus, Deus fez. Deus criou. E Deus se revela através dela para cada um de nós. Todas as coisas criadas revelam o Criador para aqueles que o buscam. Mas Deus também se revela através da sua palavra. As Escrituras Sagradas revelam Deus de Gênesis a Apocalipse. As experiências que vivemos por caminharmos sobre a sua palavra nos mostram quem Deus é. As Escrituras Sagradas nos mostram Deus. Ame a palavra. O Salmo 119 é um salmo que fala só sobre o valor das Escrituras Sagradas, que era a lei até aquele momento. Amo a tua lei, medito nela dia e noite. É o manual da vida. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro religioso, mas longe disso. Não há nada de religião na Bíblia. A Bíblia é um livro de Deus. A Bíblia é um livro que mostra, que revela que Deus deseja que nós vivamos bem. E é isso que ela nos ensina, a viver bem. Quer viver bem? Conheça a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não tem apego a ela, se você não medita nela, vai ser muito difícil a sua vida. Você pode até acertar às vezes por acaso, sem querer, por instinto. Mas a verdade é que o nosso instinto sempre nos conduz ao erro e não aos acertos. Mas a palavra mostra o caminho certo. E Jesus ainda vem e diz: eu sou o caminho. O caminho sou eu. A verdade é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está tudo na palavra de Deus. A Bíblia, você tem ela na sua mão. Imagina que esse livro não é um livro humano. As palavras dele não são humanas, são divinas, são de Deus para nós. O Espírito foi traduzido. É claro, foi traduzido, há traduções diferentes uma da outra, às vezes uma palavra da outra, mas o Espírito é o mesmo. E é o que Deus tem para me dizer e lhe dizer. É Deus se revelando a mim, a você, pela sua palavra, mas Deus se revela também através do seu Filho Jesus Cristo. Sua vida, seu ensino, sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão, nos mostram, na verdade, quem Deus é. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Olhem para mim e verão Deus. Na verdade, Jesus Cristo, como diz Paulo, é a expressão visível do Deus invisível. Que coisa linda! Está na Bíblia.
Não foi eu que inventei isso, não. Está lá. O apóstolo Paulo fala. A revelação visível do Deus invisível. Jesus. Jesus. Jesus Cristo mostra o quanto Deus nos ama. A sua vida mostra o quanto Deus nos quer bem. Ele veio para me dizer e dizer a você, olha, Deus é assim como eu. Não faz acepção de pessoas. Ele ama todas as pessoas. Mesmo aquele falso religioso, Ele também ama. Em segundo lugar, o que é que mostra que temos essa sede? Vimos que em primeiro lugar é a nossa busca com Ele, nossa busca por Ele, e vimos que a nossa busca se dá através das revelações que Ele trouxe para nós. E vimos que essas revelações podem ser a criação, podem ser a palavra e pode ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas em segundo lugar, o que mostra que temos essa sede de Deus é o prazer que sentimos em estar com Deus, em caminhar com Deus. O texto diz, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Está dizendo, o melhor lugar para os pássaros estarem é em seus ninhos. Ali eles encontram segurança, o aconchego, o acolhimento para os seus filhotes. O autor do Salmo então diz, para mim, o lugar onde eu encontro tudo isso é na presença de Deus. É andando com Deus. A certeza desse prazer vem da experiência que temos com Ele ao caminhar sobre a estrada pavimentada pela sua palavra. Se a estrada que você caminha está pavimentada pela palavra de Deus, você vai experimentar Deus. Se você ama sobre a palavra, se você faz escolhas diante da palavra. Eu sei que você não é perfeito e nem eu, mas precisamos buscar isso, ser o mais próximos disso, sermos os mais parecidos com Jesus. Em terceiro lugar, como vive aquele que tem esta sede e desfruta desse prazer? Como vive aquele que de fato tem essa sede de Deus, sabe? Que passa o dia pensando, Senhor, eu quero estar contigo. E estar contigo é estar na tua palavra. E estar contigo é ter ações, é ter atitudes diante da tua palavra. É colocar tua palavra antes das minhas atitudes. É basear minha vida em tua palavra. Isso é estar contigo. E eu tenho sede disso, eu quero buscar isso. Agora, como vive aquele que tem essa sede e desfruta desse prazer? Em primeiro lugar, é alguém que o texto diz que ele é bem-aventurado e cuja força está em ti, cuja força está em Deus. É alguém que se sente forte. E não simplesmente forte por sua força pessoal, mas porque sua força está em Deus. Nós vimos alguns domingos atrás o apóstolo Paulo dizer, eu posso todas as coisas. Não com a minha força. Com a minha força eu não poderia nada. Mas eu posso todas as forças naquele que me fortalece. Eu posso viver todas as situações, ter fome, ter mais do que preciso. Eu posso viver
cada situação da vida e me sair dela na força de Deus, na força daquele que me fortalece. Então, em primeiro lugar, é alguém bem-aventurado, é alguém feliz e cuja força está em Deus. Alguém que não é instável, isto é, as situações da vida não tiram o seu equilíbrio com facilidade. Muitas vezes, as situações da vida tiram o nosso equilíbrio, não é? A gente toma uma atitude diante de um estresse qualquer. Essa semana aconteceram tantas coisas estranhas que eu nunca tinha visto. Por acaso eu vi no jornal um senhor e um rapaz numa moto discutiram. O senhor saiu de cima da moto e foi lá. O senhor saiu, o rapaz foi falar com ele, foi brigar com ele. O rapaz tomou a iniciativa de dar um soco no senhor. O senhor puxou uma arma e deu 2 tiros no rapaz. E ainda foi lá dar o terceiro com ele no chão, mas não funcionou a arma. O que é que leva uma pessoa a agir desse jeito? Com esse nível de desequilíbrio. É o estresse, é a situação que ele viveu. Talvez não tenha xingado o outro, saiu do sério. Alguém que anda armado já não anda com boas intenções normalmente, não é? Mas é assim, às vezes as situações da vida tendem a tirar o nosso equilíbrio e você deve viver coisas assim também. De algumas situações fazerem você dizer o que você não queria dizer. Agir de uma forma que você não queria agir. E você depois se arrepende do que disse. E é bom que peça perdão quando isso acontecer. Mas aquele que é bem-aventurado, eu até acho que ele também pode, em algum momento, errar o alvo. Mas vai ser mais difícil perder o equilíbrio. Aquele que anda com Deus, aquele que tem a palavra de Deus, não aqui, mas que deixa ela descer para cá, para o coração, para a alma. Esse não se desequilibra com tanta facilidade. Mas o texto também fala que é alguém em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É aquele em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, planos. Na linguagem de hoje diz: aqueles que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. E eu entendo que isso significa que os caminhos planos facilitavam a caminhada para o templo. Ele está falando aqui da caminhada para o templo. Então, aquele que anda com o Senhor, aquele que tem sede de Deus e que tem prazer em Deus, para ele o caminho que leva ao templo é fácil de caminhar. E ele quer caminhar por ele. Para nós hoje seria, eu entendo que isso significa, trazendo para nós hoje, que os caminhos do coração daqueles que anseiam por Deus estão sempre os conduzindo para a presença de Deus. Os caminhos do nosso coração, nossos sonhos, nossos desejos, estão sempre nos levando para Deus, sabe? Não levam contra Deus, para o que Deus não quer. Não, eles sempre nos levam, eles estão aplanados, eles são planos. E eu tenho facilidade em chegar até Deus, por esses caminhos dos desejos do meu coração, quando eu ando com Deus. Quando eu tenho sede de Deus, quando eu busco Deus e tenho prazer nele, os meus caminhos sempre dão no templo. Sempre dão no templo. Não estou falando aqui da nossa igreja, de vir para a igreja no domingo, mas os nossos caminhos precisam sempre dar no templo.
no templo de Deus, na presença de Deus, onde Deus está, na palavra de Deus, na minha oração, no tempo em que eu medito, no tempo em que eu estou com Ele, no momento em que eu tenho que tomar uma decisão e acima do meu desequilíbrio eu coloco a palavra de Deus e aí eu ajo com equilíbrio. Isso é ser levado para o templo de Deus, para onde Deus está. É isso. É alguém em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, os caminhos que levam até o templo, até a presença de Deus. Aqueles que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião, que era onde estava o templo. Os caminhos do coração daqueles que anseiam por Deus estão sempre conduzindo cada um deles para a presença de Deus. Quando a palavra de Deus está em nosso coração e geram atitudes, os caminhos por onde andamos sempre nos levarão com facilidade para o Senhor. Quando a palavra de Deus estiver em nosso coração e gerar atitudes, porque elas só gerarão atitudes quando estiverem em nosso coração. Se estiver só na mente e você achar muito bonito, somente isso, não vai levar você para lugar nenhum. Mas quando geram atitudes, elas te levam para a presença de Deus. E ele conclui dizendo: qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Ele diz, olha, as pessoas, é claro que é uma linguagem figurada essa, né? Rafa, daqui a pouquinho, Rafa, você coloca esse texto, daqui a pouquinho. É só uma linguagem figurada, mas ele está dizendo assim, as pessoas quando vão para o templo, por esses caminhos aplanados, elas vão com tanto desejo e ansiedade de estar com Deus, com o coração tão aberto para Deus, que por onde elas passam, aquele vale que estava árido se transforma num manancial. Aquele vale que parecia que não produzia nada, agora é fonte de água e começa a florescer. O vale árido vai se transformando em um lugar de mananciais, onde as águas perenes trazem vida, fazendo aquele vale florescer. Ele diz, as pessoas quando vão caminhando, olha o sentido, prestem bem atenção a isso. Olha a importância que eles davam a essa sede de Deus, a ponto de dizer, olha, é como se a gente passasse por um vale seco e ele ficasse molhado. Onde chovesse, onde fontes de água surgissem, onde ninguém nunca viu. Simplesmente porque passou alguém ali para o templo, com sede de Deus, indo para o templo. Eu entendo que quem tem sede de Deus e desfruta desse prazer de estar em sua presença, é alguém que é bênção por onde passa. É alguém que abençoa. É alguém que abençoa por onde ele passa. No seu trabalho, no trânsito, na sua casa, com seus amigos, na pescaria, no futebol. Onde ele vai, onde ele vive, ele abençoa. Aquele que tem sede de Deus, aquele que tem prazer em Deus, ele é bênção, ele é bênção. Nós fomos criados, gente, para abençoar. Nós fomos criados para fazer o bem. Assim como as abelhas foram criadas para fazer mel, os seres humanos foram criados para abençoar toda a criação. Isso já disse uma filósofa. Assim como as abelhas foram criadas para produzir mel,
Nós fomos criados para fazer o bem, para abençoar. Isso é verdade, gente. Nós fomos criados para isso. Os seres humanos foram criados para abençoar. E quando nós não abençoamos, nós não estamos vivendo como seres humanos. Entenderam essa simbologia? O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial? Entenderam a simbologia? É fácil entender, não é? Para nós hoje. E ele termina dizendo, porque o Senhor nenhum bem sonega aos que andam retamente. Na linguagem de hoje diz, ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Aquele que anseia e busca por Deus não se decepcionará. Nada do que deseja o seu coração lhe será negado. Ele diz, porque o Senhor nenhum bem sonegará aos que andam retamente, aos que andam com Deus. Aquele que anseia e busca por Deus não será decepcionado. Não será decepcionado. Nada do que deseja o seu coração lhe será negado. Isso lembra a você algum texto? O Salmo 37, no versículo 4, diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, se a razão da sua felicidade estiver em Deus, Ele vai lhe dar tudo o que o seu coração deseja. Aí você me pergunta, mas tudo mesmo? Tudo. Mas a pergunta certa não é essa não. Não é? Alguém que lê esse versículo, logo pensa assim, Deus vai me dar tudo? Só que a pergunta não é essa. A pergunta é, o que deseja um coração que anseia por Deus, que tem sede de Deus, que se agrada de Deus? Um coração cuja felicidade está em Deus. O que é que ele deseja? Essa é a pergunta que você tem que responder para você mesmo. Agora a grande questão sobre tudo isso, sobre tudo que foi dito, eu quero terminar com isso, é apenas uma. E eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã, meditando sobre o que vai ouvir agora. Pode colocar, Rafa. Eu e você fomos criados com a necessidade de suspirarmos e ansiarmos por Deus. Se o seu coração não suspira e anseia por Deus, ele suspira e anseia por alguma outra coisa, que na verdade, para você, se torna aquilo que pode lhe dar segurança, se torna o seu Deus. Ninguém anseia por nada. Você anseia por alguma coisa. Porque dentro de nós existe esse anseio, esse vazio a ser preenchido, que só Deus preenche. Se você não anseia por Deus, se você não suspira por Deus, você suspira por alguma outra coisa. Alguma outra coisa te chama a atenção. Pode ser alguém, pode ser um bem, pode ser uma coisa qualquer. Mas se o seu anseio não é Deus, alguma outra coisa está ocupando esse lugar que é para ser de Deus. Eu gostaria que nessa manhã você saísse daqui meditando sobre isso. Eu pedi para escrever até, porque quando a gente escreve é mais fácil de você
guardar, né? Quando a gente fala, parece que esquece logo, mas está aí escrito. Eu e você fomos criados com a necessidade de suspirarmos e ansiarmos por Deus. Se o seu coração não suspira e anseia por Deus, ele suspira e anseia por alguma outra coisa, que na verdade, para você se torna aquilo que pode lhe dar segurança, se torna o seu Deus. Se torna o seu Deus. Eu me lembro que esse texto fala muito sobre estar no templo, né? Sobre o anseio de estar no templo, de estar com Ele, de estar na presença de Deus. Eu me lembro que um dos meus netos, eu acho que foi o mais novo, ele disse assim, um dia que ele esteve na minha casa, e a avó disse, o vô está na igreja, está trabalhando na igreja hoje, eu estava no escritório da igreja, e ele falou, o vô é que tem sorte, né? O vô trabalha na igreja. Eu queria estar lá todo dia também. Naquele sentimento de criança, né? Que é bom estar na igreja, é só classezinha, é coisa boa estar na igreja com as crianças lá, brincando, aquela coisa da igreja, a igreja é bom. Mas sabe, essa pequena ilustração que foi um fato real, ela me mostra o quanto é importante a gente sentir isso. Essa sede de estar com Deus, de andar com Deus. Não é só de vir para o templo, não. Aqui é uma parte disso, mas é de estar com Deus. Se você não tem essa sede, a sua sede está em outra coisa. Vamos orar. Baixa a sua cabeça. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Que o nosso prazer esteja em andar com o Senhor por essa vida. Que o nosso prazer esteja em viver. Viver a vida, usufruir de tudo que o Senhor criou para nós. Mas usufruir de tudo isso com o Senhor. Sobre a Tua palavra. Andar sobre a Tua palavra. Que esse seja o nosso prazer. Que os nossos caminhos sejam planos e que nos conduzam à Tua presença, a estar com o Senhor. Abençoa-nos, Pai, assim. Toca no meu coração e toca também no coração de cada pessoa que está aqui. Que possamos sair daqui refletindo sobre a nossa sede, sobre o nosso desejo, sobre a nossa ansiedade de estar com Deus, sobre o nosso desejo, sobre o prazer que temos na palavra, sobre o prazer que temos de saber que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Que essa seja a nossa felicidade, que esse seja o nosso prazer. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.